Quando a gente olha para a história de Jacó e Esaú, não está olhando só para uma briga entre irmãos. Está olhando para uma história pesada, daquelas que mexem com o coração porque envolve família dividida, escolhas erradas, impulsividade, engano, dor, fuga e no fim reconciliação. É uma história humana demais. Tem falha, tem sentimento, tem tensão. E por isso mesmo ela fala muito com a nossa vida hoje. Essa história começa em Gênesis 25. Depois da história de Abraão, o foco vai para Isaac, o filho da promessa. Isaac se casa com Rebeca, mas existe um problema. Ela não conseguia ter filhos. Então Isaac faz algo certo. Ele ora ao Senhor por sua esposa. Isso já ensina uma coisa forte. Quando algo parece travado, impossível, fechado, a resposta do homem de Deus não deve ser desespero primeiro, mas oração. Deus ouve a oração de Isaac e Rebeca engravida. Só que a gravidez dela não foi tranquila. A Bíblia diz que os meninos lutavam dentro dela. Não era um incômodo normal, era algo fora do comum, a ponto de Rebeca perguntar: se é assim, por que estou eu deste jeito? Então ela foi buscar a Deus para entender o que estava acontecendo. E Deus responde algo muito profundo. Ele diz que havia 2 nações no ventre dela, 2 povos, 2 linhagens, e que eles seriam separados desde o nascimento. E ainda vem a frase marcante: o maior servirá ao menor. Isso já quebrava a lógica da época, porque o normal era o mais velho ter a posição principal. Mas Deus já estava mostrando que havia um propósito em andamento. Chega a hora do parto e nasce primeiro Esaú. A Bíblia descreve que ele saiu ruivo e todo peludo. Logo depois nasceu Jacó, segurando o calcanhar de Esaú. E isso não é um detalhe jogado ali à toa. O nome Jacó carrega exatamente essa ideia de alguém que segura o calcanhar, alguém que alcança, alguém que vem logo atrás. E com o tempo esse nome também ficou associado à ideia de suplantar. Ou seja, desde o nascimento a narrativa já mostra que esses 2 não seriam comuns. Havia tensão ali desde o ventre. Eles não começaram brigando na juventude. A história deles já começa em clima de conflito. Conforme os 2 crescem, a diferença entre eles vai ficando muito clara. Esaú vira homem do campo, caçador, forte, bruto, mais impulsivo. Era aquele tipo de pessoa prática, intensa, ligada ao momento, ao movimento, à ação. Jacó, por outro lado, era mais tranquilo, mais caseiro, mais observador, mais calculista. Enquanto Esaú parecia viver no instinto, Jacó parecia viver pensando alguns passos à frente. Até aqui tudo bem, porque irmãos podem ser diferentes. O problema começa quando a própria família vira combustível para o conflito. A Bíblia diz que Isaac amava Esaú porque gostava da caça que ele trazia, e Rebeca amava Jacó. Aqui já entra uma verdade muito séria. Quando dentro da família existe favoritismo, a casa vira terreno de divisão. Pai puxando para um lado, mãe puxando para o outro. Isso quase sempre planta problema. Talvez ninguém falasse isso abertamente, mas o ambiente já estava contaminado. O coração de cada filho percebe essas coisas. Você já ouviu falar da história de como um prato de lentilhas mudou o destino de uma família inteira? Naquela época, o filho mais velho recebia primogenitura, que significava herdar a maior parte dos bens da família e a bênção especial do pai. Era um privilégio imenso. Um dia, Esaú voltou da caça, exausto e faminto. Ele viu Jacó cozinhando um delicioso guisado de lentilhas e o cheiro era irresistível. Dê-me um pouco desse guisado vermelho. Tô morrendo de fome, implorou Esaú. Jacó, vendo a oportunidade, respondeu: claro, mas primeiro venda-me sua primogenitura. Em um momento de fraqueza e fome, Esaú concordou. Ele pensou: de que me serve a primogenitura se vou morrer de fome agora? Então, por um simples prato de lentilhas, Esaú trocou seu valioso direito de primogênito. Ele comeu, bebeu e seguiu seu caminho, desprezando o que tinha acabado de perder. Essa história nos ensina uma lição poderosa sobre o valor das coisas. Às vezes trocamos o que é duradouro e importante por uma satisfação momentânea. Ela nos faz pensar: quais pratos de lentilhas estamos aceitando em nossas vidas, sem perceber o que estamos perdendo em troca? O tempo passa, Isaac envelhece e a sua visão fica muito fraca. Sentindo que os seus dias estavam chegando ao fim, ele decide abençoar Esaú antes de morrer. Naquela cultura, a bênção do pai tinha um peso enorme. Não era apenas uma fala qualquer, era uma declaração solene, carregada de valor espiritual e profético. Isaac chama Esaú e pede que ele vá ao campo, casse um animal, prepare uma comida saborosa como ele gostava, para então receber a bênção. Só que Rebeca ouve a conversa. E aqui começa um dos momentos mais tensos da história. Em vez de confiar em Deus, que já havia prometido que o mais velho serviria ao mais novo, Rebeca resolve agir do seu próprio jeito, tentando controlar a situação. Ela chama Jacó e cria um plano. Pede que ele traga 2 cabritos do rebanho, e ela mesma prepara a comida do jeito que Isaac gostava. Depois, veste Jacó com as roupas de Esaú e cobre seus braços e pescoço com a pele dos cabritos, porque Esaú era um homem peludo.
Era um plano frio, bem pensado e calculado, e Jacó concorda em participar. Jacó até demonstra um certo medo, mas note bem, ele não teme o pecado de enganar o pai. Ele teme ser descoberto. Isso já diz muito sobre o estado do seu coração naquele momento. O problema para ele não era mentira, mas a possibilidade do plano dar errado. Então, Jacó vai até Isaac, fingindo ser Esaú. A cena é muito forte quando a gente imagina um pai idoso, cego e vulnerável. Um filho mentindo descaradamente, e a mãe por trás de toda a fraude. A família da promessa mergulhada no engano. Jacó chega diante do pai e diz: "Eu sou Esaú, teu primogênito." É uma afirmação pesada, uma mentira direta. Isaac estranha algumas coisas. A voz parece a de Jacó, mas o cheiro das roupas, o toque dos braços peludos e a comida pronta acabam enganando o velho pai. E então, Isaac libera a bênção sobre Jacó, pronunciando palavras de prosperidade, domínio, fartura e liderança, e pronto. A bênção principal havia sido dada ao filho errado. Essa história nos mostra como a manipulação pode gerar consequências profundas. Pouco tempo depois, Esaú chega da caçada, prepara a comida e vai ao pai esperando receber a bênção. Quando Isaac percebe o que aconteceu, o texto diz que ele estremeceu profundamente. Ele entende que foi enganado. Esaú então solta um clamor de dor. Não é raiva fria só. É dor mesmo. É desespero. Ele chora em alta voz e implora por uma bênção também. Aquela cena é uma das mais emocionantes do texto bíblico, porque mostra um homem percebendo tarde demais o peso do que desprezou antes. Lá atrás, ele tratou a primogenitura como nada. Agora, quando vê a bênção indo embora, sente a perda. Isso também acontece muito na vida. Tem gente que só percebe o valor depois que perde. Só entende o peso de algo quando já deixou escapar. Esaú chama Jacó de enganador. E com razão, ele diz em outras palavras: "Não é à toa que o nome dele é Jacó. Já me passou para trás 2 vezes, primeiro pela primogenitura, agora pela bênção. Daqui nasce um ódio profundo." Esaú decide no coração que depois da morte de Isaac, mataria Jacó. A família agora está completamente quebrada. O irmão quer matar o irmão. O filho enganou o pai. A mãe manipulou o processo. Todo mundo saiu ferido. Quando Rebeca fica sabendo do plano de Esaú, ela aconselha Jacó a fugir para a casa de seu irmão Labão, em Harã. O que parecia ser só um jeito de resolver a bênção agora vira um rastro de consequências. Jacó até consegue o que queria, mas perde muita coisa no caminho. Esse é outro ponto importante. Conseguir algo do jeito errado sempre cobra um preço. Jacó sai de casa fugindo e tenta imaginar isso. Ele que cresceu em família, em estrutura, em casa, agora vai embora sozinho, carregando medo, culpa, incerteza e peso emocional. Não é mais o manipulador controlando tudo. Agora ele está vulnerável. No caminho ao anoitecer, Jacó para dormir. Usa uma pedra como travesseiro. E ali tem uma experiência marcante com Deus. Ele sonha com uma escada apoiada na terra e cujo topo alcançava o céu, e anjos subindo e descendo por ela. Acima da escada, o Senhor fala com ele. Deus reafirma a promessa feita a Abraão e a Isaque: terra, descendência, presença e cuidado. E diz algo poderoso: "Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores." Agora pensa no impacto disso. Jacó tinha acabado de agir errado. Estava fugindo por causa das consequências do próprio pecado. Mesmo assim, Deus vai ao encontro dele. Isso não significa que Deus aprovou o engano. Não aprovou, mas significa que o erro humano não impede Deus de continuar trabalhando um propósito maior. Deus não passa pano para o pecado, mas também não abandona quem ele decidiu transformar. Jacó acorda assustado e diz: "Na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não o sabia." Ele chama aquele lugar de Bethel, que significa casa de Deus. Depois de muitos anos, Jacó decide voltar para sua terra. Mas existe um problema enorme esperando por ele. Esaú, o passado, que ele tentou deixar para trás, estava na frente de novo. Quando ele fica sabendo que Esaú vem ao seu encontro com 400 homens, o medo bate forte, Jacocê desespera. Faz planos, divide o povo em grupos, prepara presentes, tenta se organizar, mas no fundo ele sabe: agora não dá mais para fugir. Naquela noite acontece outra cena marcante. Jacó fica sozinho e luta com o homem até o amanhecer. O texto mostra que essa luta era uma experiência sobrenatural, um encontro profundo com Deus. Em determinado momento, o toque naquele confronto desloca a coxa de Jacó, e mesmo ferido ele diz: "Não te deixarei ir se me não abençoares." Ali Jacó recebe um novo nome, Israel, porque lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Isso é forte demais. O Jacó antigo, o enganador, o calculista, o que queria garantir tudo no braço está sendo transformado. Agora ele não sai ileso, sai mancando, mas sai mudado. Tem encontro com Deus que não deixa a pessoa do mesmo jeito. Às vezes a marca não é externa apenas. Ou é. Deus muda o jeito de pensar, o jeito de agir, o jeito de viver.
E então chega a hora mais tensa, o reencontro dos irmãos. Jacó vai à frente e se curva várias vezes, demonstrando humildade. E aqui parece que a gente vai ver vingança, acerto de contas, explosão de raiva, mas não. A Bíblia diz que Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-o, lançou-se ao seu pescoço, beijou-o e choraram. Pronto? O que por anos foi medo, culpa, trauma, dor e separação, naquele momento é quebrado por reconciliação. Isso não apaga tudo o que aconteceu. A ferida existiu, a dor existiu, o pecado existiu, mas mostra que Deus também tem poder para restaurar aquilo que parecia impossível. E esse final é muito bonito porque mostra que a história não precisava terminar em sangue, ódio e morte. Pela graça de Deus, terminou em abraço e lágrimas. Se essa história falou com você, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém. E nunca esqueça, por mais bagunçada que esteja a história, Deus ainda sabe transformar tudo. Até o próximo vídeo.